Fala pessoal, boa tarde. Vim aqui hoje para gravar com vocês, para vocês na verdade, o vídeo da segunda APC de setembro, tá bom? Às vezes demora para sair os vídeos, mas é porque assim, tem vezes que eu tô gravando aqui, alguém liga e corta o vídeo no meio e eu acabo tendo que gravar tudo de novo, porque às vezes você grava de novo e perde ali meio que o fio da meada. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a equação da circunferência. É a APC que ainda vocês vão ter uns dias para entregar. E o que eu vou falar sobre a equação da circunferência para vocês? De início, tem aqui a representação de uma circunferência no plano cartesiano, tá? Mas mais importante do que fazer o desenho é relembrar os conceitos de círculo e de circunferência. São coisas que vocês já estudaram, tá? Mas por serem coisas que não são tão recorrentes aí estar estudando, vocês podem ter se esquecido, tá bom? Isso aqui é um círculo, isso aqui é uma circunferência, tá? Uma tentativa de desenho de círculo e outra de circunferência. O que seria o círculo? O círculo é a reunião de todos os pontos aqui do espaço ou de um plano, que dado um centro C, ele vai estar a uma distância menor ou igual ao número constante chamado de raio, tá? Então todos os pontos do espaço ou do plano que estiverem a uma distância menor ou igual ao raio compõem o círculo, tá? Então é a reunião desses pontos que formam o círculo. Se um ponto tem uma distância maior do que o raio, ele não faz parte do círculo, ele está fora do círculo. A circunferência, diferentemente aqui da definição de círculo que fala que são os pontos que estão a distância menor ou igual ao raio, a circunferência é composta pelos pontos que estão a distância exatamente igual ao raio. Então deixa eu apagar aqui. Então isso aqui seria uma circunferência, tá bom? Isso aqui é o círculo. Então essa aqui é a diferença. A grosso modo, o círculo é toda a região preenchida, o raio seria só essa parte aqui de fora, que muita gente associa com o anel, tá bom? Dito isso, como que eu vou obter agora o tópico aqui da aula, que seria a equação da circunferência? Aqui está representado a circunferência inicialmente, tá? Ela tem centro, que são as coordenadas A e B, e o raio, que é essa medida fixa, tá? Qualquer distância de um ponto que pertence à circunferência até o centro é chamada de raio, tá? Ele pode estar em qualquer direção aqui. Beleza, mas como que eu vou fazer agora para obter uma equação para essa circunferência? Uma equação que relaciona todos os pontos que pertencem à circunferência ao centro e ao raio. Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou escolher um ponto que pertence à circunferência aqui embaixo. E esse ponto, além de pertencer à circunferência, ele vai ter essas coordenadas, ó, a coordenada x e coordenada y, tá? Esse ponto aqui seria o meu ponto y, que é a minha abscissa. Com esses pontos aqui, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu só melhorar aqui o tracejado. Pego um ponto aqui também, que está alinhado a esse ponto e esse, mas assim de forma separada, tá? O ponto está alinhado a esse e a esse, não os três ao mesmo tempo. Chama esse ponto aqui de ponto B e esse aqui de C. Eu vou fechar aqui um triângulo, tá? E como aqui o ponto é um plano, esses pontos estão no plano cartesiano, e essa reta é paralela a essa, e esse segmento de reta é paralelo a esse de baixo, tá? Aqui é segmento de reta também. Como eles são paralelos, então nós vamos ter aqui que eles são perpendiculares, tá? Então aqui é um triângulo retângulo. Dito isso, um triângulo retângulo eu posso relacionar ele ao teorema de Pitágoras, tá? Os lados que compõem ele. De que forma? Isso aqui seria a minha hipotenusa, que é o raio. Esse lado é o cateto e esse outro lado é o outro cateto, tá bom? Aqui é o teorema de Pitágoras, então eu vou tentar relacionar essas medidas que estão aqui nesse triângulo ABC ao teorema de Pitágoras. O meu A é a hipotenusa, que nesse caso aqui seria o meu lado R, que é o raio.
Isso aqui vocês vão anotando, que é muito importante, tá? Quem seria o meu lado B? O lado B é o lado que está oposto ao ângulo B. É esse lado aqui. E ele nada mais é do que essa medida, ó. Essa medida ela é todo o segmento B menos o segmento Y, tá? Eu pego o segmento B e retiro o Y, vai sobrar só essa medida, que seria o cateto do triângulo. Então aqui seria B menos Y. Como aqui está ao quadrado, a gente pode relacionar isso com o módulo B menos Y e Y menos B. Ambos têm o mesmo módulo, tá? Então por isso que eu coloco aqui ao quadrado. Do outro lado, que vai ser a base do triângulo, que é o outro cateto, esse cateto aqui ele vai ser toda a medida A. O cateto que eu falo é esse aqui, tá, gente? Essa medida. Essa medida aqui vai ser toda a medida A menos a medida X. Aí quando eu reorganizo isso, aquela anotação vira isso daqui. A equação reduzida da circunferência. Então, como que eu obtenho a equação reduzida da circunferência? Faço a representação da circunferência e depois pego um ponto qualquer que pertence a ela. E aí você obtém todo esse processo de obtenção da equação de circunferência que está aqui. Isso chama-se equação reduzida porque ela está numa forma compacta e a forma estendida ou forma geral é essa de baixo, tá? Como que você obtém ela? Essa parte aqui que é o x menos a ao quadrado, eu vou abrir aqui e desenvolver. Quando eu desenvolvo, eu chego exatamente nisso daqui, que é essa parte, tá? Como que eu desenvolvi? Eu fiz x menos a vezes x menos a. Aqui é a mesma coisa, quando eu faço y menos b, eu obtenho isso daqui, tá bom? Isso daqui tudo é equação geral, então é bom vocês copiarem no caderno, equação reduzida geral. Aqui tem alguns exemplos que eu já tinha resolvido, tá bom? Vou tentar ajeitar aqui para vocês. Tá. Qual que é a equação da circunferência? De centro 1 e menos 1 e raio 3. Aqui eu tenho a fórmula da equação da circunferência. A e B são o meu centro, tá? Então o A vai ser o 1 e o B vai ser o menos 1. Então fica x menos 1, que é o A, mais y menos o B, que aqui é menos 1. Então vamos ter dois sinais de menos. A ao quadrado é igual ao valor do raio elevado ao quadrado. Meu raio aqui é 3, então ficou 3 ao quadrado. Desenvolvendo o jogo de sinais que tem aqui e a potência, vai ficar x menos 1, que já estava escrito. Esse menos com esse menos vai virar mais. Então vira y mais 1. E 3 ao quadrado é 9, tá bom? Então é x menos 1 mais y mais 1 ao quadrado igual a 9. E tem B. Então isso aqui é a equação da circunferência. É para fazer a equação da circunferência que tem centro na origem. Centro na origem são as coordenadas 0 e 0, tá? E raio, raiz quadrada de 5. Então eu coloco aqui x menos 0 ao quadrado, porque aqui seria o meu A e aqui o meu B. Então o A é 0 e vai ficar y menos o meu B, que também é 0, ao quadrado. Tudo isso igual a raiz quadrada de 5, que é o raio elevado ao quadrado. X menos 0 é x, y menos 0 é y. Raiz de 5 ao quadrado é 5, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Essa é a minha segunda equação da circunferência. E no terceiro caso, é uma equação da circunferência que tem essas características, tá bom? Centro 4 e 3 e raio 3. Como que eu vou desenvolver ela? Vai ficar, usando aquela mesma fórmula lá inicial, vai ficar x menos o A é a coordenada do x, que é 4, ao quadrado, mais y menos o B, meu B que seria 3, que também é ao quadrado. Tudo isso é igual ao quadrado do raio. O quadrado do 3 aqui é 9. Então essa é a minha equação da circunferência. X menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9, tá bom? Então, assim que eu monto a equação da circunferência, a reduzida, é só trocar aqui as coordenadas do centro e o raio. O próximo exercício ele fala assim, vamos ver se eu consigo colocar aqui melhor. Qual é o centro e o raio da circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 9, tá? Esse raiz de 9 eu coloquei aqui porque eu tinha resolvido já, mas aqui é só 9. Então isso aqui é a forma algébrica da equação da circunferência, tá? Essa circunferência aqui é representada de forma algébrica
nós temos isso daqui. Quando você tem o desenho gráfico, você obtém o centro e o raio de forma bem rápida. Pela forma algébrica também. Por quê? Aqui embaixo você vai colocar a fórmula da equação reduzida da circunferência e comparar. Por exemplo, o A e o B, se você for reparar aqui, comparando a fórmula reduzida com a equação que eu tenho aqui, o meu A seria o 1, e aqui o meu menos B é igual a mais 3, tá? Então, como você pode pensar também numa forma rápida de descobrir qual é o centro da circunferência? Inverte aqui, ó, os sinais dos valores do A e do B, né, que estão aqui representados. E para achar o raio, basta tirar a raiz quadrada desse segundo número, tá? Por quê? Aqui na fórmula da equação reduzida que vale para qualquer caso, o meu raio ao quadrado está dando 9, não é? Então, que número que eu elevo ao quadrado que dá 9? É 3. E 3 é a raiz de 9. Então, é sempre assim. Para as coordenadas do centro, você troca o sinal aqui desses dois termos que acompanham o x e o y. Para achar o raio, você faz a raiz quadrada do termo independente, tá? Então, aqui o meu centro vai ser 1 e menos 3. O contrário de menos 1 é mais 1. O contrário de mais 3 é menos 3. E o meu raio é igual a 3, tá bom? Então tá pronto aqui. Isso aqui é a parte teórica da aula, tá? Agora nós vamos para os exercícios. Deixa eu só apagar aqui, que eu já tinha começado a resolver também. E eu tive que regravar o vídeo, por isso que vai ficar meio já aqui com os tracinhos, tá? Com rascunho. Então assim, vamos ler o exercício. Esse exercício é um exercício de Enem. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Tá. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então o bairro se localiza aqui, ó, em toda essa região. Aqui são os outros pontos da cidade. Tá, vamos lá, ajeitando aqui de novo. A reta de equação y igual a x mais 4, que é essa reta aqui, representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro. Então o metrô vai passar aqui pelo bairro. E outras regiões da cidade. No ponto P menos 5 e 5, que eu já tinha desenhado aqui, ó. Aqui eu tenho menos 2, menos 4, menos 5, ele está entre o menos 4 e o menos 6. Então ele vai aqui, ó. É o ponto menos 5 ligado ao mais 5. O menos 5 vai estar entre o 4. Quer dizer, o mais 5 está entre o 4 e o 6. Então faço aqui. Então aqui é o ponto do hospital, ok? Tá. Ele falou aqui da reta do hospital, que era um ponto menos 5 e 5. Ele fala assim: a comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma equação do metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria satisfeito, pois já estava prevista uma construção em um desses 5 pontos. Então, assim, esse é o trajeto do metrô. E uma observação importante é a seguinte, que tem que ser construído um ponto aqui nesse trajeto. A distância do ponto que vai ser construído até o hospital, ela não pode ser maior do que 5, tá? Ela pode ser 5, mas não pode ser mais do que 5. Diante disso, ele pergunta qual desses 5 pontos que vai ser a localização do ponto do metrô. Será que seria o ponto menos 5 e 0? Eu vou representar ele aqui. Menos 5 ligado ao 0 vai ser exatamente aqui, ó. Eu já tinha até marcado. Esse é o meu ponto A, tá? Esse ponto A, ele está no trajeto do metrô? Não. O trajeto do metrô
é a linha que representa a equação da reta de equação x mais 4. Então ele está fora. Então mesmo que a distância dele aqui até o hospital seja 5, ele não entra para a discussão, porque ele é um ponto que não pertence ao trajeto do metrô. O ponto B, menos 3 e 1. Vamos colocar aqui. Esse ponto, ele pertence à reta, só que se você compara aqui, ó, essa medida toda é 5. Essa medida aqui, ela é menor do que 5, tá? Esse comprimento. Você compara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui na régua para vocês verem. Aqui na régua não vai estar representado os 5, tá? Quer dizer, não está representada a distância certinha em centímetro. Deixa eu achar aqui desse lado. Vou fazer aqui. Ó, considerando que isso aqui é 5, ó. Isso aqui é uma técnica que você pode usar para resolver questões quando você não tem régua, tá? Isso aqui é uma medida de 5. Quando você compara esse tamanho que está aqui, ó. Eita, desfocou. Quando você compara ali, então, a distância que eu fiz aqui no lápis, que era de 5, esse comprimento aqui vai dar 5, com a distância, deixa eu fazer aqui melhorzinho, do hospital até o ponto B. Deixa eu pegar outro lápis aqui. Que é isso aqui. Essa distância, então, vocês podem perceber aqui, ó. A distância do ponto B ao hospital ela é menor do que 5. Isso está demonstrado aí utilizando o lápis, né? Por outro lado, vamos fazer a demonstração desse fato agora pela fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Que pontos que seriam esses? O ponto B e o ponto H. H são as coordenadas do hospital e B são as coordenadas da alternativa B, que é menos 3 e 1 aqui. Então é a distância entre menos 5 e 5 e menos 3 e 1, tá bom? Desenvolvendo aqui vai ficar assim. Quem que é o x2? Aqui é o x, aqui é o y. x2 é o segundo valor do x, então ele vai ser raiz quadrada de menos 3 menos 5 ao quadrado. Mais y2, que aqui é 1, menos o y1, que é 5. Tudo isso ao quadrado, então isso vai dar raiz quadrada de menos 3, aqui daria mais, porque menos e menos é mais. 1 menos 5 é 4, tá bom? 4 negativo. 5 menos 3 é 2, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4. Menos 4 ao quadrado é 16, positivo. 16 mais 4, no final aqui vai dar raiz de 20. Raiz de 20 é menor que raiz de 25, não é? Só que a raiz de 25 é exatamente 5. Então significa que a raiz quadrada de 20 ela é menor do que 5. Então o ponto B é um ponto que está sobre a reta e que tem a distância menor do que 5. Então ele é um ponto que vai fazer aí, ele vai ser o ponto de parada do metrô. Então a resposta aqui seria a letra B de bastante, tá bom? Vamos para a questão número 2. A soma dos coeficientes angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos 1 e 5 e 4 e 14 é... Vou começar aqui. A forma do coeficiente angular é essa daqui. Não tenho pano nesse aqui, mas eu coloquei. Vai ficar assim então. Vamos lá. No lugar do que é x e y, tá? Só para relembrar aqui. Deixa eu ajustar aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui.
Ó, o A é 1,5. O B seria 4,14 aqui. Então quem que vai ser o meu Y do B? X e Y. O Y do B seria meu 14. Menos. Quem que é meu Y do A? 5. Sobre. Quem que é o X do B? 4 menos o X do A, que é 1. 14 menos 5 é 9. 4 menos 1 é 3. Isso significa que o meu coeficiente angular é o número 3, tá bom? A outra parte aqui é calcular agora o valor do coeficiente linear. O valor do coeficiente linear, resumindo, ele é dado por isso daqui, ó, essa relação. O coeficiente linear seria o n, não é? E ele é dado por essa relação. É o valor da coordenada y, quer dizer, da ordenada menos o coeficiente angular vezes a abscissa. Então é y menos m vezes o x. Quem é o y e o x? Tanto faz, pode ser 1 e 5 aqui, como 4 e 14, que vai dar o mesmo resultado, tá? Vou usar o 1 e o 5 que já está aqui na minha cara, ó. Deixa eu ajustar aqui. Então, meu coeficiente linear vai ser o y desse par, ele é o 5, menos o coeficiente angular, que é 3, vezes o meu x, que aqui é 1. Isso aqui vai ser 5 menos 3, tá bom? 3 vezes 1 é 3. 5 menos 3 é 2. Se eu faço aqui o uso desse outro ponto, 4 e 14, dá o mesmo valor. Vou fazer aqui, ó. 14 no lugar do y, menos 4 no lugar do... Deixa eu fazer aqui em cima. N igual a 14 menos... O meu m, que é o coeficiente angular, ele deu 3, tá bom? Vezes o x, que nesse ponto aqui ele é o 4. 14 menos 12. 3 vezes 4 é 12. 14 menos 12 é 2. Então, em ambos os casos, ele dá 2. Por isso que pode usar qualquer um dos dois pontos, tá bom? Agora aqui ele fala assim, qual que é a soma do coeficiente angular com o coeficiente linear? Eu vou somar esse número com esse. 3 mais 2 é exatamente 5, tá bom? Então, letra E. Só para quem não recorda aí, eu já falei sobre isso na outra aula. Quando eu tenho aqui uma reta, o coeficiente angular é o número que está associado à tangente dessa reta, formada aqui com o eixo x. Então é a tangente dessa reta R. E o coeficiente linear é esse número aqui, ó. É a interseção da reta dada com o eixo y, tá bom? Isso aqui que nós fizemos é a interpretação algébrica. Isso aqui seria a geométrica, o desenho. Beleza. Vamos agora para o exercício número 3, tá bom? Deixa eu ajustar aqui de novo. Isso tem que ficar legal. Deixa eu arrumar aqui, gente. Então vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo as trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos. Então, assim, a reta ou a circunferência vai ter que passar pelos pontos que são dados, tá? E pela origem do sistema de coordenadas. Então, além de passar pelos pontos, a reta ou circunferência tem que passar pela origem do sistema de coordenadas. Tá aqui, ó. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos.
Se o tiro for dado por meio de uma equação de uma reta, deixa eu arrumar aqui, de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Então, se o ponto atingido estiver na circunferência, ele vale 2 pontos. Se ele estiver na reta, ele vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem atingidos: 0 e 4, 4 e 4, 4 e 0, 2 e 2 e 0 e 2. Vou virar aqui. Aí tá, diante disso ele fala o seguinte: passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação, tá bom? Então vamos fazer aqui. Alguns dá para representar de forma mais fácil aqui, vocês conseguem enxergar no plano cartesiano, tá bom? Qual seria a representação aqui da reta x igual a 0? Deixa eu só colocar aqui. Seria isso aqui, ó. Coincidiria com o eixo da ordenada, tá? Então, isso aqui seria a reta da letra A. Essa reta da letra A, ela vai passar por 2 pontos, tá? Então, ela passa pelo ponto A e E. Então, a pessoa faria aqui 1 mais 1, porque cada ponto da reta atingido vale 1 ponto. Faria 2 pontos. E não conta a origem, tá? Que ele já colocou como condição. Letra B. A reta y igual a 0. A reta y igual a 0 é essa reta aqui, tá? É a reta que você não marca nada para o y, marca o 0 e marca só para o x. Então essa reta aqui ela passa só pelo ponto C. Então a reta do ponto da alternativa B só vai marcar um ponto, quem optar por ela. O item C, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Esse aqui dá para matar ele pelo seguinte: não é a alternativa correta porque ele não passa pela origem, tá? A origem seria 0, 0. Eu coloco 0 ao quadrado aqui. No lugar do y também é o 0, porque ambos os x e y tem que ser 0. 0 ao quadrado é 0, 0 mais 0 é 0. 0 não é igual a 16. Então, essa circunferência aqui, ela não pode ser considerada, tá? Porque ela não passa pela origem. Aí, a representação dela seria aqui, ó. Ela passa até por esses pontos aqui, mas... ela vai pro outro lado aqui, só que como não tem representação do gráfico, não tem como vocês enxergarem do outro lado. Então, essa reta essa circunferência do item C está descartada, porque ela não passa pela origem, tá bom? E aqui ele fala que tem que passar pela origem e pelo ponto A. O ponto A, só para vocês se situarem, ele é o ponto 0 e 4, tá bom? Ou seja, ele está marcado aqui só na reta Y. Como ele está marcado só na reta Y, não tem nada marcado no X, por isso que é 0 e 4. Vamos aqui agora para o item D. O item D ele vai satisfazer as duas condições. Ele passa pela origem. E vamos verificar aqui se ele passa pelo ponto A. 4 menos 2 é 4, ele passa. Só para a gente ter uma noção aqui, o raio dessa circunferência é 2, tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Qual que seria o centro? O centro seria o ponto 0 e 2. Aqui, ó, a forma da equação da circunferência é essa daqui. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Nesse caso aqui, não é? Só tem o X, Y menos 2 igual a 4, que é 2 ao quadrado. Aqui é como se fosse X, aqui não tem a coordenada do A, então A seria 0. Então as coordenadas aqui do centro vão ser 0 e mais 2, tá? Vou representar isso no gráfico. 0 com mais 2 seria aqui, ó.
Então, qual que seria a circunferência delimitada por isso? Ela tem que ter raio 2. Então, vai passar aqui, ó. Isso contando só os pontos do gráfico, tá? Deixa eu fazer melhor aqui. Então, dos pontos dados, ela passa pelo ponto A e D, tá bom? Por que ela passa no ponto A? O desenho apontou isso, mas se eu fosse fazer essa representação na fórmula aqui, ficaria 0 ao quadrado. Meu y é 4, né? Zero. 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. 4 é igual a 4. Então, por isso que o ponto A, de forma algébrica, é um ponto da circunferência. Esse aqui vocês podem copiar, tá bom? Dá uma pausa e copia. Então, no caso aqui, para esse jogo, a pessoa que acertar a trajetória da letra D, ela vai marcar os pontos D e A. Então, ela faria aí 2 pontos daqui, 2 daqui, ela faria 4 pontos se por acaso ela acertasse no ponto A. Vou marcar aqui embaixo, tá? Eu vou ter que apagar de 4 pontos. Então, ponto A, 2 pontos, o ponto, quer dizer, a alternativa A, 2 pontos, a alternativa B tinha dado só um ponto. A C, ela não passa pela origem, por isso que a gente eliminou ela, falta só a E. Aqui na letra E, qual que vai ser as coordenadas? Ó? 2 e 2, ó, o centro é 2 e 2. Será que ela passa pela origem? Ó? Vamos fazer aqui o teste. No lugar do x eu coloco o 0. 0 menos 2 é 2. 2 negativo aqui. 0 menos 2 também é 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 4 mais 4 é 8. Então esse ponto passa pela origem. E ele também passa no ponto 0 e 4, tá bom? Colocando aqui nas coordenadas você vai chegar nessa conclusão. O que a gente tem que saber agora é qual a trajetória que ele vai desenvolver aqui, ó. Então aqui, o centro dessa circunferência são os pontos 2 e 2. Então o centro dela seria o D. E o raio dela vai ser um pouquinho maior do que 2, tá? Vou fazer aqui. Aqui é o centro. A raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 4. Vai dar 2,8 por aí, tá bom? Então vamos verificar. Então para vocês enxergarem pelo desenho vai ser complicado aqui, tá? Porque não, isso aqui, esse ponto, vamos ver, 1, 2, 1, 2. Ah não, esse ponto ele é exatamente a raiz de 8, ó. Tá, nessa abordagem inicial ela passa pelos 4 pontos, tá? Porque todos esses pontos que eu fiz aqui, ó, essas distâncias elas valem raiz de 8, mas vamos fazer isso pela comprovação algébrica. Vou apagar aqui. E aqui em cima eu vou anotar os pontos, tá? Letra E. A equação é essa: x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Quais são os pontos que vão pertencer à circunferência? São aqueles pontos que eu vou substituir aqui os valores na equação da circunferência. E terminando as contas tem que dar 8. Começa pelo ponto A, que é o 0 e 4. 0 para x, 4 para y. 0 menos 2 dá menos 2. 4 menos 2 dá 2. 2 ao quadrado é 4.
Aqui também é 4. 4 mais 4, 8. Deixa eu ver aqui. Então, o ponto A é um ponto da circunferência. Então, ali a pessoa fez 2 pontos no jogo, né? Cada ponto que ela acerta, ela faz 2 pontos quando é uma circunferência. O ponto B, ele é o número 4 ligado ao 4. Ó. Vou colocar aqui na frente, 0 e 4. Então, vamos lá. 4 ligado ao 4. Vai ficar aqui 4 menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado. Aqui dá 2, aqui também. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4 também dá 8. Ó. Então o ponto B também pertence à circunferência e ele vai ser acertado. Por último, basta fazer o C aqui. Por último não, vamos fazer o C. Ponto C, ele está aqui, ó, nessa marcação. Ele é a coordenada 4 para o X e ele não se associa a nenhum valor de Y. Então ele é 4 e 0. Vai ficar 4 menos 2 ao quadrado mais 0 menos 2 ao quadrado. 4 menos 2, 2. 0 menos 2 é menos 2. Os dois aqui vão dar 4. 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então isso aqui também dá 8. Então aqui o mínimo que essa circunferência da letra E vai fazer são 6 pontos. Porque ó, 2 mais 2 mais 2, 6. E ele quer saber qual que vai ser a alternativa que vai oferecer mais pontos. Então é a letra E. Porque até então tinha sido a D que tinha sido 4 pontos. Então a letra E já extrapolou. E quando você faz ali, deixa eu só ver. É isso, porque a origem não conta. Para marcar ponto, né? Só para a reta ou circunferência tem que passar pela origem, mas ela não conta para marcar os pontos. Então os pontos que vão ser atingidos por aquela circunferência quando for atirar são esses 3. Por isso que daria 2 do ponto A, 2 do ponto B e 2 do ponto C. 6 pontos no total, tá bom? Então aí a alternativa que oferece a opção que vai dar a pontuação maior é a letra E. E de escola. Depois pause o vídeo para copiar essas anotações. 4. Os alunos irão assistir a videoaula, que isso aqui vai falar sobre elipse, tá? Depois vamos para os exercícios aqui, mais exercícios. Determina a equação da circunferência que possui centro 3 e 6 e raio 4. Isso aqui eu tinha explicado lá no início, tá? Vou colocar aqui a equação da circunferência reduzida. Vai valer para todos esses casos aqui. Então vamos lá. Letra A. O centro da circunferência é o 3 e o 6. Então A e B vão ser 3 e 6. Vai ficar x menos o A ao quadrado mais o y menos o 6 ao quadrado. Tudo isso igual ao valor do raio, que aqui é 4. 4 ao quadrado. Mas quanto que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4. Então essa aqui é a equação da circunferência, tá? X menos 3 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado igual a 16. B. A circunferência de centro na origem. Origem é o ponto 0, 0, tá? É onde o gráfico cartesiano se inicia. Então é x menos o 0 ao quadrado mais y menos o 0 ao quadrado. E o raio dessa circunferência ele é unitário, ele é 1. 1 ao quadrado, 1. Então essa daqui também já é a resposta final dessa letra B. C. Vai ficar x menos o A, né, que é o primeiro valor aqui, que seria o x. Isso aqui são as coordenadas do centro. E B, que é menos 3. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual o valor do raio, que é 4. Menos e menos aqui é mais. Menos e menos é mais. 4 ao quadrado, 16. Então nós temos aqui as 3 respostas, tá? A equação do item A, do item B
E essa daqui, deixa eu só arrumar, é a do item C, tá bom? Centro determinado pelo ponto médio do segmento P e Q e raio 7. O ponto médio é você somar essas duas coordenadas aqui do x, depois somar as do y, né? E cada uma delas tem que ser dividido por 2. Então, quando eu faço aqui 4 mais 2 é 6, dividido por 2 é 3. Então, a primeira coordenada do centro, que é o A, é 3, e a do y, vou fazer aqui 6 mais 10, 16, dividido por 2, porque a média não é dar 8. Ó. Agora é fácil, equação da reta. X menos a coordenada do A, que aqui foi 3, ao quadrado, mais y menos a coordenada do y, que é b, do b, que é y, igual ao valor do raio, que é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Então é isso. Então essa daqui é a resposta da letra D, tá bom? Vai assistindo de forma pausada aí que fica tranquilo. 6, deixa eu ajeitar aqui para vocês, gente, o ângulo. Não, tá, vou fazer assim, vou pegar uma tomada mais aérea aqui para leitura, depois a gente vai fazer. Observe a circunferência de centro na origem. Origem aqui, como eu falei para vocês, é onde começa o gráfico, tá bem aqui no meio. Representada no plano cartesiano. Qual a equação dessa circunferência? Primeiro passo aqui, a origem seria o ponto 0, 0. Segundo passo é determinar o raio. O raio nada mais é que a distância do centro da circunferência até o final dela. Para qualquer lado que você tomar aqui, para qualquer direção, o raio vai ser sempre 3, tá bom? Então o raio aqui teria medida 3, ó. 3, 3, 3. O raio é a distância que vai do centro até a extremidade da circunferência. Tá, dito isso, eu vou montar a equação dessa circunferência. A mesma fórmula que eu coloquei aqui, tá bom? É a fórmula que eu estou seguindo. Isso é a equação da circunferência, vale para qualquer circunferência. Então é x menos o A, que aqui é 0, mais y menos o B, que é 0 também. Tudo isso igual ao quadrado do raio, que é 3. O quadrado de 3 seria 9, tá? X menos 0 é x, y menos 0 é y, e 3 vezes 3 é 9, tá bom? Então a alternativa que vai ter exatamente essa representação é a letra B. Tá pronto também. Tá, questão número 7. Ó, vamos colocar aqui para filmar, tá bonitinho para vocês. O ponto P, 3 e B pertence à circunferência de centro no ponto 0 e 3 e raio 5. Calcule o valor da coordenada B. Primeira coisa, escrever a equação da circunferência, tá? X menos o 0, que é a primeira coordenada, que é o A, mais y menos o 3, que é a segunda coordenada. A ao quadrado igual ao valor do raio, não é? Que aqui para mim é 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Eu já fiz direto esse passo. Esse ponto aqui, 3 e B, ele é um ponto da circunferência. Ele vai ter 3 para o X e B para o Y. Deixa eu ver se eu consigo fazer do outro lado aqui. Não. Fazer aqui, ó. Atrás dessa parte do sulfite. Então eu já tenho a equação da circunferência, que é essa daqui. X menos 0 ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado. Igual a 25. Ele fala que o ponto 3 e B é um ponto da circunferência. Vamos lá. Então, no lugar do X,
uso 3. No lugar do y, eu vou usar o ponto B, que é a coordenada, né? X e y. Então, o 3 é no lugar do x e o b no lugar do y. 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado é 9, tá, gente? 3 ao quadrado é fazer 3 vezes 3. Aqui vai ficar b menos 3 ao quadrado igual a 25. O jeito mais rápido de fazer isso é passar esse 9 para cá. Ficar 25 menos 9. Vai ficar b menos 3 ao quadrado igual a 16, tá bom? Aí, quando eu resolvo uma equação quadrática, eu tenho assim, b menos 3, ele é mais ou menos a raiz quadrada de 16, tá? Esse termo aqui está ao quadrado. Para eu descobrir o valor dele, eu tenho que fazer o inverso do quadrado, que é a raiz. Então, nesse caso, o b menos 3 ele pode ser tanto a raiz positiva como negativa. Então, ele pode ser mais 4. Por que é mais 4? A raiz quadrada de 16 é 4. Então, b vai ser 4. 3 negativo, quando colocado para lá, fica positivo. Quatro mais 3, 7. Ou ele pode ser ainda b menos 3 igual a menos 4. Esse 3 passa para lá. Positivo, então b vai ser 3 menos 4 menos 1. Então são duas respostas possíveis. Mais 3 e menos 1. Então essas são as respostas do item B, tá bom? Próxima questão aqui é 8. Determine o centro e o raio da circunferência de equação. Vou pôr aqui também, gente, para... Incidente. Então vamos lá. Aqui a equação é essa daqui, ó. Essa daqui já é a número 8, tá? Essa daqui é a número 7, a anterior. A equação é essa, ó. Lá no comecinho da aula eu tinha colocado para vocês eu fiz o desenho, deixa eu ver se está aqui, da equação da circunferência. E tinha a forma reduzida e a forma geral, tá? Eu vou copiar ali para vocês a forma geral, que é essa daqui, ó. Ela é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o x, menos 2 vezes o a vezes o b, quer dizer, 2 vezes, vou apagar aqui, gente, ficou caca, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o x, menos 2 vezes o b vezes o y. Ali é mais uma constante no final, né? Aí fica aqui mais a ao quadrado mais b ao quadrado igual ao quadrado do raio. Aqui, ele só pede para você calcular... Ah, tá, ele pede para calcular o raio e o centro da circunferência. O centro é fácil de determinar, ó. Eu olho por aqui. Porque assim, o número que multiplica o x, a gente vai igualar ele nas duas equações, ó. Aqui na equação da circunferência que eu tenho, aqui na equação genérica. Eu tenho que menos 2 vezes a vezes x, ele tem que ser igual a 4x na outra equação. É uma comparação, tá? Esses termos eles são os mesmos. Para que isso aconteça, ó, vou cortar esse x aqui. Esse menos 2 que multiplica, ele vai passar dividindo, tá? Então o a vai ser 2 negativo. Mesma coisa aqui, ó, comparação do y.
menos 2 vezes b vezes y, que é da equação geral, que é igual a 2 vezes y, que é da minha circunferência que eu tenho ali. O y ele é igual dos dois lados, cancelo. Meu b ele vai ser 2 dividido por menos 2. Essa divisão vai dar exatamente menos 1, tá bom? Então meu centro ele vai ter coordenadas 2 negativo e 1 negativo. Falta aí descobrir só qual que é o valor do raio. Como que eu vou fazer isso? Ó? Eu posso até passar esse raio para cá. Ó. Esqueci de fazer isso, mas assim. Esse último número tem que ser igual a esse, tá? E aqui teria que ser 0. Aqui não é igual a 0. O que está faltando aqui? Esse R ele tem que passar para cá. Ó. Ficaria A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a 0. Então quer dizer o seguinte, que o último número que é o termo independente, ele tem que ser igual a isso daqui, que é o quadrado do A mais o quadrado do B menos o quadrado do raio. Tudo isso tem que ser igual ao termo independente da equação que está descrito aqui, que ele é menos 11, tá? Só comparar aqui isso. Só que a vantagem aqui é que eu já sei quem é o A e o B. Meu A é o menos 2. O meu B é o menos 1. O raio eu não tenho. E aqui tem que ser menos 11, tá? 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5, não é? Aqui ficaria mais 5. Quando eu passo mais 5 lá para o outro lado, ele vai ficar sendo menos 5. Deve 11, deve 5, eu devo 16. Joguinho de sinal aqui, ó. Menos e menos é mais, então meu raio vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Então assim, meu centro é de coordenadas menos 2 e menos 1, e meu raio é de 4, tá bom? Vamos ver ali qual que é o próximo exercício. Tá, peguei essa aula, tá bom. Vamos lá. 8. Acidente. Vamos lá. Tá. Questão número 9. Os alunos irão assistir a videoaula. E depois de assistir a videoaula, tem que copiar ali os exercícios e a definição de elipse. Então você tem que fazer isso, tá, gente? O 10 também tem que assistir a videoaula e o 11 também. Tá tudo instruído aqui, ó. Esse aqui vocês vão ter que copiar no caderno os exemplos que são resolvidos pelo professor. Ou seja, o professor vai explicar os exercícios lá no vídeo e aí vocês vão copiar o exercício e a definição de que é uma parábola. O mesmo vale aqui para o último vídeo, tá? Que é o 11. Vamos para a questão 12. Ó. A respeito das definições básicas de circunferência de elipse, qual das afirmativas a seguir está correta? Uma circunferência é o conjunto de pontos cuja distância até o ponto central, que é o centro, é o diâmetro. Isso aqui está errado, tá? Eu falei lá no começo do vídeo que a distância que vai do centro da circunferência, tá aqui, ó, até a extremidade dela chama raio, tá? Então não tem como a distância que vai do centro da circunferência até a extremidade se chamar diâmetro. Então a é falsa. Um elipse é o conjunto de pontos cuja distância até o ponto central é igual a uma constante R, também não é. Acho que é 2A a constante que você tem lá na elipse. E isso daqui é a definição de circunferência, tá? Troca elipse por circunferência que estaria certo. C. Uma circunferência é o conjunto de pontos cuja soma das distâncias até os focos é igual a constante 2A. Essa aqui é a definição de elipse, então por isso que está errado. Aqui deveria ser elipse. Uma elipse é uma circunferência achatada, não tem como acontecer isso, porque na elipse a distância entre ela, quando você pega a distância entre o centro da elipse e alguns pontos dela, a distância ela varia, tá? E a última, uma circunferência é um conjunto de pontos cuja distância até o centro é igual a constante que chamamos de raio. Essa é a correta, que foi a que eu descrevi no começo do vídeo, tá bom? 13. Os pontos A e B são extremos de um diâmetro da circunferência.
Então, qual que é a equação reduzida dessa circunferência? Então, como se tivesse essa circunferência aqui. Aqui é como se fosse o ponto. Vamos colocar aqui. Deixa eu fazer o desenho melhor aqui, gente. Espera aí. Ó, o A é o ponto 4 para o X, 0 para o Y, e o B é o ponto 0 e 6. Então ele fala o seguinte, ó, que isso aqui são pontos da circunferência. E ele fala que o ponto médio... Ah, não, ele não fala que o ponto médio não tem nada não, mas ele... Se esse aqui são pontos do que formam o diâmetro da circunferência, o ponto médio ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar na metade desse diâmetro, tá bom? Aí o que a gente tem que saber aqui? Qual que seria a equação reduzida dessa circunferência, tá? Qual daquelas 5 ali que é a equação da circunferência? Então vamos lá, aqui o ponto B é o 0,6 e o ponto A é exatamente o ponto 4 e 0. Vamos lá então. Vamos verificar se a circunferência que ele colocou ali vai ter essas coordenadas. Uma coisa bem interessante aqui, como eu falei para vocês, ó, o diâmetro, você tem a circunferência toda, não é? O diâmetro é isso aqui, o raio vai estar localizado bem na metade, tá? A metade do diâmetro é o raio. Então, de acordo com o que está aqui, o diâmetro é isso, o raio seria esse segmento, ó. Então, a circunferência teria um formato parecido com isso aqui, tá? Com isso. Então quer dizer que isso aqui, que é o raio, e aqui seria a coordenada central da circunferência, ele é o ponto médio do diâmetro, tá? É o ponto médio do diâmetro. O ponto médio seria o quê? Somar os dois valores do x e dividir por 2. Nesse caso aqui, os dois valores do x são 0 e 4. 0 mais 4 dividido por 2. 0 mais 4 é 4, 4 dividido por 2 é 2. O y do ponto médio seria o y, os dois valores do y, né? Que seria 6 e o 0, que são a segunda coordenada, dividido por 2. 6 mais 0 é 6, 6 dividido por 2 é 3. Então o centro da circunferência aqui que nós estamos procurando, ele tem que ser 2 e 3. Tá, no outro exercício nós vimos o seguinte, que quando fazia a comparação aqui, para descobrir o valor do quem era o centro A e o B, era só você dividir esses valores por 2, ó. O valor que correspondia ao x você dividia por 2, ia sobrar só o ponto A. E mesma coisa aqui, ó, o valor que multiplicava o y quando você dividia ele por 2, sobra só o ponto B. Vamos aplicar isso aqui, ó. Quando eu divido aqui por 2, deixa eu ver, tá. Pessoal, então só para finalizar aqui, que o vídeo cortou de novo. Aqui nós tínhamos já encontrado o centro da circunferência, que era 2 e 3, tá bom? Por esses cálculos. O que nós tínhamos que fazer aqui agora é o seguinte. 2 representava o centro em relação ao x e o 3 em relação ao y. Basta você dividir aqui por menos 2, para você comprovar
Se a circunferência vai ter centro 2 e 3, tá bom? Quando você faz essa divisão aqui para o x, você já vê que vai dar 3, menos e menos é mais. Então a letra A não é a circunferência procurada, que tem centro 2 e 3. Por quê? Aqui o centro começa com 3. Letra B, você vai fazer essa divisão por menos 2 e por menos 3. E por menos 2 de novo. 4 dividido por 2 é 2, positivo. 6 dividido por 2 é 3, menos e menos é mais. Então a circunferência que tem centro 2 e 3 de todas que foram colocadas é a letra B, tá bom? E por que ela é dividida por menos 2? Foi o que eu tinha falado anteriormente no vídeo. Quando você divide aqui por menos 2, aqui dá 1. Menos vezes menos é mais, né? Vezes XA. 1 vezes XA é a mesma coisa que A vezes X. Isso vai te dar direto a coordenada do centro, A, ou A do B, tá bom? Por isso que você tem que dividir por menos 2. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou editar aqui agora, demora um pouquinho, porque o celular não é bom. E terminando, eu mando para vocês esse vídeo completo, tá? Aí, quando chegar a quinzena de outubro, eu mando outro vídeo. Para os alunos do Marechal, vocês vão ter até mais ou menos o dia 5 para mandar, tá? E para os do centro, eu vou falar sobre isso depois, tá bom? Obrigado.